Paz e graça, amados irmãos, vamos continuar então a fazer o estudo de Deus na sua revelação sobre a natureza, sobre a natureza, a sua ação e sua atuação. Nós já vimos, se o vídeo ficar pequeno ou se não conseguir é porque a bateria está muito estragada já. Já vimos, Deus revela-se através a necessidade da revelação de Deus, as formas de revelação de Deus. Deus se revela através das suas obras, da natureza. Deus revela através da história e se revela através de Jesus, na sua pessoa. E aqui, na parte quarta, diz: Deus se revela por meio da Bíblia. Sim, muitas vezes nós lemos e muitas vezes, a maior parte das vezes lemos e Deus fala connosco. Isto é uma pergunta. Se a suprema revelação de Deus é Jesus, surge o problema. Milénios depois de Cristo, não estando Jesus visivelmente entre nós, ficamos privados da possibilidade de alcançar a plena revelação de Deus? Outra pergunta. É claro que não, porque Ele está sempre connosco e está vivo. Ele próprio disse: eu vou partir, mas estarei sempre com vocês. A resposta a essas perguntas é que existe ainda outra forma de revelação, que é o Espírito de Deus. Capacitou homens a darem testemunho escrito da revelação que receberam de modo a poderem interpretá-la e transmiti-la às gerações posteriores, que é a Bíblia. Assim podemos chegar ao conhecimento da revelação de Deus na natureza, na história e em Jesus Cristo, através do registro que dela temos em mãos na Bíblia e pelo qual Deus fala hoje aos homens. Desse modo, Jesus Cristo se revela ainda aos homens. Ele não é uma extinta figura do passado, mas o Filho vivo de Deus, de maneira que os cristãos que vivem em eras posteriores à sua crucifixão podem afirmar que o conhecem e têm comunhão com ele. E porque Jesus disse, aquele que me ama e mete as minhas palavras, as palavras que ele ensinou em prática, é aquele que o ama. E aquele que o ama será amado o próprio Deus. E ele se revelaria ao homem. Uma vez que a Bíblia é o meio pelo qual seguramente Deus se revela hoje aos homens, devemos examinar com algum cuidado seu caráter, sua suficiência e a confiança que merece como revelação de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 15. Agora, vamos aqui ver os dois testamentos, que diz: o Velho Testamento é o registro da primeira grande etapa da revelação, os tratos de Deus com a nação israelita. Esboça a história de Israel, de modo a salientar suas feições significativas do ponto de vista de Deus. Preserva dizeres e escritos de homens a quem Deus se manifestou. E também, para eles aprenderem, porque eles, quando saíram do Egito e quando Deus chamou esses homens, eles eram homens, tirando os profetas já, mas quando era no Êxodo e quando era no Gênesis, eram homens que não tinham as leis que Deus tinha dado, não tinham regras. Os diversos livros que compõem essa biblioteca de 39 volumes foram escritos e coligidos através de muitos séculos. Até o tempo de Jesus, os judeus chegaram a aceitar e destacar esses livros como
revelação autêntica de Deus, como os livros dos profetas, tudo isso. A Igreja Cristã surgiu no exemplo de seu mestre, ao tomar as Escrituras Sagradas dos judeus como seus próprios documentos abalizados. Lucas, capítulo 24, versículo 27 a 44. Destacou também de grande quantidade de material que foi aparecendo seus próprios livros sacros postos de 20 e 27 livros, escritos pelos apóstolos e seus companheiros, os quais registram a vida e os ensinos de Jesus e a história da Igreja primitiva, e é reconhecido neste cânon a revelação completa da pessoa e obra de Deus em Jesus Cristo, seu Filho único. Os livros foram incluídos no cânon do Novo Testamento, porque os cristãos reconheciam neles o cunho da autoridade pela inspiração divina. Assim, não é exato afirmar-se que a Igreja conferiu autoridade aos livros. Ela simplesmente reconheceu a autoridade que os livros em si possuem e demonstravam. A Bíblia, toda ela, foi inspiração de Deus. E o Novo Testamento foi um relato também vivo sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. É tudo uma manifestação também de Deus se revelar. Peço desculpa. Isto. Só ver aqui uma coisa. Ora bem. A inspiração divina da Bíblia. Há duas razões porque a Bíblia pode revelar Deus aos homens. A primeira é que a Bíblia é o registro de seus atos de revelação na história de Israel, no ministério de Jesus Cristo. João 20, 30, 31. A segunda razão é que Deus é em última análise o autor do livro, de modo que, pela Bíblia, ele pode falar aos homens. Podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, expressa em forma escrita. É, portanto, um livro divino, humano, porque escrito por homens, manifesta sentimentos e pensamentos humanos, às vezes em desacordo com os de Deus. Ver, por exemplo, os discursos dos amigos de Jó. Divino, e é verdade. Com os amigos daqueles quem precisava de inimigos, não é? A julgá-lo e pronto. Divino, porque é a obra de exemplo de os discursos Deus foi revelada e se deu aos homens, a quem a palavra de Deus foi revelada. Isso se deu naturalmente de modos diversos. Ora, escritores simplesmente registravam factos históricos, ora registrava as mensagens que profetas e apóstolos recebiam de Deus, ora refletiam intimamente sobre coisas de Deus, e este usava seus pensamentos para levar sua mensagem aos homens. Ora eram guiados por Deus e a escrever palavras revestidas de sentido mais profundo do que eles próprios sabiam. 1 Pedro 1, 10 e 12, Daniel 8, 15
12, e capítulo 12 e versículo 8 e 12. E assim a Bíblia é obra de autores humanos, é contudo de inspiração divina. Isso é um sentido mais elevado do que o que se dá ao fazer referência a outras obras que se costumam dizer inspiradas. É-lhe aplicado em 2 Timóteo 3,16 um adjetivo que significa insuflado por Deus. Gênesis 2,7. Seus escritores são chamados homens impelidos ou carregados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:20 e 21. Apocalipse 19, 9, 22:6 e 2 Samuel 23:2. A aceitação da Bíblia como palavra de Deus não é matéria de prova científica, e sim de fé. Isto não quer dizer que tomemos atitude irracional sem fundamento. Antes, nossa atitude se baseia no testemunho de Jesus Cristo a respeito do Antigo Testamento. Mateus 4:4, 5:17, 18, 19:4, 5, 21:13, 22, 29, 32, 23, 25, 25, 31. Marcos 12:10, 14, 49, Lucas 4, 16, 21, 10, 26, 17, 26, 18, 31, 22, 37, 27, 24, 25 e 27. 44, 46. João 10, 3, 36, 34, 36 e etc. No testemunho da própria Bíblia sobre a sua natureza, Isaías 38, 5, 43, 1, etc. Marcos 1, 1, 2, Lucas 1, 1, 4, João 20, 31, Atos 1, 1, 1. Coríntios, 1 Coríntios 14, 37. É uma atitude que vemos confirmada em nossa própria experiência, porque na Bíblia ouvimos e sentimos Deus falar-nos de certo modo. Podemos compará-la à nossa aceitação de Jesus Cristo como Filho de Deus, à qual não depende uma última análise de provas humanas de sua divindade, e sim de um fato de fé. Semelhantemente, ato de fé, todavia, não nos livra da responsabilidade de examinarmos os argumentos que sejam apresentados contra nossa fé. É o que vamos fazer. Esta parte eu vou deixar porque o telemóvel está a ficar com pouca bateria e pronto, aqui já vimos. Deus se revela através da Bíblia, que muitas vezes a gente lê e depois parece que peraí, isto não era assim, era diferente, ou parece que era diferente, mas é Deus a falar connosco. Os dois testamentos, o velho para que o povo fosse educado, digamos assim, e para que a criação e certos fenómenos para que soubéssemos o que Deus era, se manifestava. E também Deus se revela por meio da Bíblia. Pronto, já vimos isso. Agora, já que vimos isto, temos outro que vai ficar para outro vídeo, para amanhã, porque isto está a ficar com um pouco coisa, que é o objeções da doutrina da inspiração da Bíblia. Pronto. E por hoje ficamos por aqui. Deus vos abençoe hoje e sempre.